O cheiro de cigarro velho misturado com perfume barato é uma coisa que nunca saiu da minha memória. Sempre que sinto algo parecido, volto direto para a Rua das Orquídeas, número 112, bairro da Luz Vermelha, cidade de Campo Belo, interior de Minas Gerais. Era lá, num sobrado de fachada suja, luz baixa e cortinas vermelhas desbotadas, que funcionava o bordel onde eu nasci. Antes de continuar, deixa eu te avisar uma coisa. Essa não é uma história leve. Tem dor, tem medo, tem verdade. Se você chegou até aqui, prepara o coração. Porque o que eu vivi não foi fácil, mas foi real. E eu preciso contar tudo. Meu nome é Teresa. Nasci numa madrugada abafada de dezembro, dentro do quarto 3. Minha mãe escondeu a gravidez até o fim. O cafetão, conhecido como Seu Arnaldo, deixava bem claro: criança não entra. Se desconfiasse, mandava embora na hora. Foi uma das outras mulheres que cortou meu cordão umbilical com uma tesoura de unha. Me limparam com uma toalha velha e me esconderam no armário assim que ouviram passos no corredor. Cresci assim, escondida. Passava os dias dentro de um quartinho sem janela nos fundos ou debaixo das camas. Meu mundo era feito de sombras e sussurros. As mulheres do bordel me protegiam como podiam, mas sempre com medo de serem descobertas. Eu só saía quando o movimento diminuía ou quando o Seu Arnaldo ia embora para a cidade vizinha. Minhas primeiras lembranças são sonoras. Gritos, brigas, portas batendo, choro abafado. Lembro de ouvir minha mãe dizer: "Fica quieta, não sai daqui, por nada." A luz vermelha do corredor, as risadas forçadas, o barulho do salto alto arrastando no piso. Aquilo era meu dia a dia. Ninguém me contou histórias para dormir. Eu dormia ao som das discussões, das ameaças, dos gemidos forçados. E por incrível que pareça, achava tudo normal. Até começar a entender que nenhuma outra criança vivia daquele jeito. Tinha dias em que eu passava horas em silêncio, com medo até de respirar alto. Uma vez, Seu Arnaldo entrou de surpresa e quase me encontrou. Uma das mulheres me empurrou para dentro de um baú e sentou em cima da tampa. Depois ficou com as costas roxas de tanto que ele bateu nela por não encontrar o cigarro dele no lugar de sempre. Lembro de uma vez em que acordei com o som de vidro quebrando. Uma das meninas tinha sido agredida por um cliente. Eu vi ela sangrando no chão. E foi quando perguntei para minha mãe por que os homens batiam. Ela não respondeu. Só me abraçou e chorou calada. Era esse o tipo de carinho que eu conhecia. Abraços silenciosos, afagos com medo, cuidados apressados. Cada mulher ali dentro tinha sua dor, seu jeito de proteger, seu passado enterrado. E mesmo com tudo isso, elas me criaram. Do jeito que podiam, me ensinaram o pouco que sabiam. Minha infância foi uma mistura de favores, silêncios e improvisos. Nunca tive brinquedo, nem cama, nem festa de aniversário. O que eu tinha eram restos. Roupas que as mulheres não usavam mais, comida do dia anterior e uma esteira no chão, onde eu dividia espaço com os ratos. Eu aprendia observando. Via cada gesto delas, cada manha para agradar o cafetão, cada conversa sussurrada que acontecia entre uma visita e outra. Comecei a entender que ali dentro, tudo era vendido. O corpo, o tempo, o sorriso, menos a dignidade de algumas. A primeira coisa que aprendi a fazer sozinha foi me esconder. Eu sabia todos os lugares do sobrado onde cabia uma criança pequena. O armário de vassouras, o espaço entre o sofá e a parede, o alçapão no teto da lavanderia. Virei especialista em desaparecer. As mulheres me chamavam de muda, porque eu quase não falava. Era medo, puro medo. Medo de ser ouvida, medo de ser levada, medo de virar mais uma daquelas mulheres. Algumas me tratavam como filha, outras como incômodo.
Mas todas sabiam. Se o seu Arnaldo me pegasse, era o fim. Um dia, uma delas me deu um batom quebrado e um salto velho. "Pra você brincar, boneca", disse. Eu não sabia brincar daquilo, mas aprendi. Aprendi a sorrir quando dava vontade de chorar, a fingir que estava dormindo quando a noite virava guerra. A violência era tão comum que meu corpo se acostumou a viver tenso. Quando algum cliente gritava, meu coração disparava. Quando o som era de riso alto demais, eu sabia que vinha pancada depois. Eram ciclos que se repetiam, noite após noite. Eu devia ter uns 9 anos quando o desespero bateu pela primeira vez. Lembro como se fosse ontem. Uma noite abafada, dessas que o ar parece pesar. Minha mãe me acordou com um sussurro no ouvido. "Teresa, não faz barulho. A gente vai sair daqui." Ela tinha um plano. Disse que conseguiu um lugar em outra cidade, onde podia trabalhar numa pensão como cozinheira. Tinha escondido umas roupas nossas num saco de farinha e juntado alguns trocados que ganhava por fora, ajudando uma das moças mais velhas com costura. Saímos pelos fundos, descalças, andando no escuro pela rua de terra batida. A cada passo, minha mão suava mais dentro da dela. Era uma mistura de medo e esperança. Pela primeira vez, eu imaginava que a gente podia ter uma vida diferente. Mas a liberdade durou pouco, nem meia hora de caminhada, e ouvimos o barulho do carro. Era o Fusca velho do seu Arnaldo. Ele sempre voltava sem avisar. Parou o carro no meio da rua, saiu gritando e veio na nossa direção com um pedaço de madeira na mão. Minha mãe me empurrou para trás de um muro e ficou entre mim e ele. Tentou explicar, tentou implorar, mas ele não quis saber. Começou a bater nela com tanta raiva que parecia querer matar. Ela gritava, dizia para eu correr, mas eu não consegui sair do lugar. Travei. Quando ele cansou, largou ela no chão como um saco de lixo e foi embora, xingando. Eu corri até ela, tremendo. Ela ainda respirava, mas estava desacordada. As mulheres do bordel ajudaram a levar minha mãe para um dos quartos. Ninguém chamou médico. Todo mundo tinha medo. Ela passou 3 dias com febre, delirando, sem conseguir levantar. Eu ficava ao lado da cama, molhando um pano para colocar na testa dela. No quarto, o ar cheirava a suor e medo. Até que, numa manhã cinza, minha mãe parou de respirar. Morreu ali, sem grito, sem alarde. Foi embora em silêncio. Não teve enterro. Dona Cida disse que não podiam chamar atenção. Puseram o corpo dela num carro, enrolado num lençol velho, e sumiram com ele. Eu fiquei ali, sentada no chão, suja, com a mesma roupa da tentativa de fuga. Senti como se o mundo tivesse parado, como se eu tivesse deixado de existir também. Dona Cida veio até mim, passou a mão no meu cabelo e disse: "Agora você é minha. Eu vou cuidar de você, do meu jeito." Não respondi, não chorei. Era como se tudo dentro de mim tivesse secado. Aquela foi a primeira vez que eu entendi o que era perder. Mas não seria a última. Depois que minha mãe morreu, eu não virei prioridade. Virei responsabilidade. Dona Cida me acolheu, mas com um tipo de afeto mais duro, prático, quase mecânico. "Menina criada em bordel não pode ser mole", ela dizia. E foi assim que minha infância passou a ter regras. A primeira era não chamar atenção. A segunda, aprender a ser útil. A terceira, nunca confiar em homem nenhum. Dona Cida falava isso olhando nos meus olhos, como se quisesse tatuar aquilo na minha alma. E conseguiu. Comecei a ajudar nas tarefas do bordel. Lavava banheiro, esfregava o chão, limpava os quartos depois que os clientes iam embora. Não entendia tudo o que acontecia lá dentro, mas sabia que era algo que me dava nojo, mesmo sem saber explicar por quê. Certa vez achei uma aliança no meio dos lençóis.
Mostrei para Dona Cida. Ela escondeu sem nem olhar. Se a mulher dele não soube segurar, azar o dela. Minha rotina era assim. Acordava cedo, comia o que sobrava do jantar das moças, trabalhava o dia todo e me escondia quando os clientes começavam a chegar. Ouvia as conversas, os gritos, os barulhos. Com o tempo, reconhecia o tipo de cliente só pelo jeito que ele batia a porta. Os que vinham rindo alto demais eram os piores. Dona Cida me ensinou a ler com panfletos velhos e jornais usados. Era o jeito dela de me manter ocupada. Dizia que menina ocupada era menina longe de problema. Aprendi as letras, as palavras e as entrelinhas da vida. Lia tudo que aparecia pela frente. Era minha fuga. Foi também nessa época que passei a entender o que era medo verdadeiro. Um dos clientes começou a me olhar demais. Eu percebia, sentia. Ele vinha sempre nas quintas. Um homem grisalho, com uma cicatriz na sobrancelha. Toda vez que passava por mim, sorria de um jeito que me fazia gelar. Um dia tentou puxar conversa. Essa menininha já tá virando moça, hein? Dona Cida ouviu. Naquela noite, ela me trancou no quartinho do fundo e dormiu sentada do lado de fora com um facão na mão. No dia seguinte, mandou avisar ao cafetão que aquele cliente não entrava mais ali. Foi a primeira e única vez que havia enfrentar um homem. E ele nunca mais apareceu. Apesar da frieza, Dona Cida tinha seu jeito de cuidar. Me dava um pedaço maior de bolo quando tinha. Fazia café forte quando me via cansada. Nunca disse, eu te amo. Mas eu sabia que ela me protegia como podia. E naquele lugar, isso já era muito. Eu tinha 14 anos quando ele disse que era hora de eu começar a trabalhar. O cafetão, seu Arnaldo, já havia me observado por algum tempo. Ele me olhou de cima a baixo e com aquele sorriso que ele sempre usava quando tomava uma decisão que mexia com a vida de alguém, disse: chegou a sua vez, Teresa. Não tem mais como adiar. Eu sabia o que isso significava, mas não queria aceitar. Não era um jogo que eu tinha escolhido jogar, mas a vida já tinha me forçado a entrar nele. Tudo ao meu redor me dizia que não havia outra escolha. Eu não era mais a menina invisível do bordel. Já tinha crescido, ou pelo menos, ele achava que eu já estava pronta. As meninas mais velhas, as que estavam lá antes de mim, começavam a me olhar de um jeito diferente. Não mais com pena, mas com um tipo de estranha aprovação. Naquela tarde, ele me levou até o quarto principal do bordel e me disse: esse é o seu novo lugar. Ninguém vai mais te esconder aqui. O quarto era grande, com as paredes vermelhas e o cheiro de cera e perfume barato impregnado no ar. Havia um espelho grande na parede que refletia meu rosto, ainda jovem, com uma expressão de terror, mas ao mesmo tempo, uma ponta de aceitação que eu não conseguia controlar. Ele me pediu que me preparasse. Bota esse vestido, Teresa. E o batom também. Vai ser assim a partir de agora. Aqui você vai aprender a ser mulher de verdade. Aquelas palavras me cortaram como lâminas. Eu queria gritar, correr, fugir. Mas quando olhei para ele, algo dentro de mim me fez perceber que não havia mais como voltar atrás. Eu tinha 14 anos, mas a vida me havia feito envelhecer de uma forma cruel, forçando-me a crescer e a entender as coisas de uma maneira que nenhuma criança deveria entender. O primeiro cliente entrou pouco depois. Ele estava nervoso, tentando esconder a ansiedade com um sorriso falso. Eu olhei para ele e vi os olhos vazios, aqueles olhos que sempre me assombraram. Os olhos de homens que já haviam visto demais, vivido demais, e que esperavam por algo que eu nunca poderia ser capaz de oferecer. Fiz o que me mandaram. Sentei, olhei nos olhos dele e tentei ser quem ele queria que eu fosse. Mas, por dentro, tudo o que eu sentia era um vazio profundo, uma dor que me cortava sem me dar chance de me defender.
A cada sorriso, a cada gesto, eu sentia que estava me entregando mais do que eu queria. Estava perdendo o controle. Estava me perdendo em algo que nunca teria volta. Quando o cliente foi embora, deixei-me cair na cama, exausta, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Chorando, olhei para as paredes vermelhas, para o espelho, para o quarto vazio e percebi que pela primeira vez eu era a mulher que ele queria que eu fosse. E tudo o que eu sentia era vergonha, mas ao mesmo tempo uma sensação estranha de alívio, como se finalmente eu tivesse sido aceita. Foi naquele momento que percebi que nada mais seria como antes. O que começou como um medo imenso, uma luta para sobreviver, agora se tornava algo que eu não sabia mais como controlar. Eu estava em um ciclo vicioso, onde a única coisa que eu sabia fazer era tentar sobreviver a cada novo cliente, a cada novo gesto. Eu estava aprendendo a viver dentro de uma dor constante e, ao mesmo tempo, me perguntava se algum dia eu seria capaz de me libertar dessa prisão. Naquela noite, antes de dormir, me olhei no espelho e vi a menina que eu ainda era, mas também vi a mulher que estava me forjando. O rosto que me olhava de volta não era mais o de uma criança. Era de alguém que havia perdido a inocência muito antes de estar preparada para isso. Eu não esperava por uma saída. Na minha mente, o destino já estava selado. Eu havia aceitado a dor, o sofrimento e, acima de tudo, a solidão que vinha com tudo o que acontecia naquele lugar. Mas foi no momento em que eu menos esperava que algo aconteceu, algo que mudou tudo, algo que me fez acreditar que sim, ainda havia uma chance para mim. Foi na feira, no final de semana. Eu estava ali, entre as barracas de legumes e frutas, cumprindo uma tarefa que Dona Cida me dera, quando vi um homem estranho me observando. Ele estava com uma batina, um olhar calmo e profundo, como se tivesse sido tirado de outro tempo. O padre. Nunca tinha visto um homem como ele na feira. E, curiosamente, ele parecia se importar mais com as pessoas do que qualquer um ali. Ele se aproximou de mim de forma simples, sem pressa, e perguntou: "Você está bem, menina? Posso te ajudar em algo?" Eu fiquei sem palavras. Ninguém nunca perguntava isso. Não de verdade. Não com aquele olhar de quem queria realmente saber. Ele perguntou com tal sinceridade que, por um momento, eu quase esqueci onde estava. Respondi com um simples sim, mas ele parecia saber que aquilo não era verdade. Depois de uma breve conversa, ele me convidou a acompanhá-lo até o convento onde morava. Eu hesitei. Não sabia o que ele queria e meu instinto de sobrevivência dizia para eu correr. Mas havia algo nele que me fazia sentir, pela primeira vez, que poderia confiar. Quando chegamos ao convento, ele me explicou que queria ajudar a encontrar uma maneira de mudar minha vida. Não sabia como ele imaginava que isso seria possível, mas eu estava tão cansada, tão perdida, que até a ideia de ser resgatada parecia boa. O convento era simples, sem luxo, mas a paz do lugar me acalmava. O silêncio lá dentro era algo que eu não conhecia. Eu fui acolhida com respeito, algo raro em minha vida até então. Mas mesmo com aquele acolhimento, a dor não se dissipou. Eu sabia que por mais que tivesse saído do bordel, eu ainda carregava tudo o que havia acontecido. Ali, o peso da vergonha, da perda e da sensação de que eu nunca seria digna de algo melhor. O padre me deu um quarto para mim sozinha. E ali, pela primeira vez, eu passei uma noite sem medo. Não havia gritos, não havia olhares lascivos ou corpos sendo vendidos. Mas o vazio ainda estava dentro de mim. Eu sentia que estava em uma pausa, mas não sabia quanto tempo poderia durar essa pausa. No dia seguinte, ele me perguntou se eu estava pronta para tomar uma decisão sobre minha vida. Eu não sabia o que responder. Estava tão perdida que as
palavras me escapavam. O que eu queria? O que eu deveria fazer? Eu olhava para o padre e via nele uma chance, uma possibilidade de mudança. Mas ao mesmo tempo a dúvida me consumia. Você pode ficar aqui, encontrar algum caminho. Ou você pode decidir seguir em frente, recomeçar. A escolha é sua, Teresa. Ninguém vai te forçar a nada. Mas eu quero que saiba que aqui você pode se encontrar. Eu posso ajudar. Eu sabia que esse era o momento. O momento em que minha vida poderia tomar outro rumo. Sabia que a dor, a vergonha e o passado estavam me corroendo. Mas ali, com aquele homem que eu mal conhecia, eu tinha a chance de recomeçar. E pela primeira vez eu pensei que talvez houvesse sim uma possibilidade de redenção. Ficar no convento foi um alívio e uma dor ao mesmo tempo. Por um lado, a paz do lugar, a ausência de gritos, a rotina tranquila das freiras e até o cheiro de incenso me davam uma sensação de segurança que eu nunca havia experimentado. Mas, por outro lado, os fantasmas do meu passado estavam sempre ali, rondando os meus pensamentos. A cada passo no convento, sentia que estava sendo vigiada, como se o peso de tudo o que eu já tinha vivido estivesse escrito no meu corpo e no meu olhar. O acolhimento que o padre me ofereceu foi genuíno, mas, com o tempo, percebi que o convento não era apenas um refúgio. As freiras, com seus olhares penetrantes e suas conversas sussurradas, começavam a desconfiar da minha presença. Eu era diferente das outras jovens que ali chegavam, mais puras, com histórias diferentes. Eu carregava algo em mim, algo que não podia esconder. E apesar de me oferecerem abrigo, vi que não era totalmente bem-vinda. As outras freiras começavam a se afastar de mim, trocando olhares discretos e evitando falar comigo. Quando o padre não estava por perto, eu sentia o peso do silêncio das mulheres que ali viviam. Algumas evitavam até o meu olhar, como se, de alguma forma, eu fosse um reflexo de algo sujo, algo que não se encaixava naquele lugar de pureza e santidade. Eu que mal sabia rezar, mal sabia me comportar, tentava me adaptar, mas a dor da rejeição nunca saía de dentro de mim. A maior parte do tempo, passava sozinha. Na maioria das noites, sentia o peso da solidão se acumulando. No Orsis, convento, as paredes eram espessas e frias, mas ao mesmo tempo, não me protegiam do turbilhão dentro de mim. Dormia, mas o sono raramente vinha. E quando vinha, trazia pesadelos. Eu sonhava com as vozes das mulheres do bordel, com os gritos do cafetão, com as mãos que me tocavam quando eu não queria. No convento, onde as freiras falavam de fé e redenção, eu falava com a dor. Foi ali, sozinha em meu quarto, que encontrei o único consolo possível. A Bíblia velha que o padre me entregou. Eu não sabia muito sobre religião, mas as palavras nas páginas amareladas começavam a tocar algo profundo dentro de mim. Não que eu acreditasse completamente, mas havia algo reconfortante na ideia de perdão. Algo que me dava uma esperança que eu nunca soubera que existia. Eu lia os versículos tentando entender a palavra de Deus. E aos poucos fui aprendendo a crer em algo maior. Algo que poderia me ajudar a vencer o peso da culpa que carregava. Mas não era fácil. A cada olhar desconfiado das freiras, eu me sentia, mais uma vez, marcada pela vergonha. Elas, com seus hábitos e suas regras, me faziam lembrar o que eu tentava esconder de mim mesma. A verdade era que eu ainda carregava o bordel dentro de mim. Eu não conseguia me libertar da minha história, dos meus erros e daquelas noites sombrias. O convento não conseguia apagar o que tinha sido feito. O que havia me feito ser quem eu sou agora. Eu me vi dividida entre a fé e o trauma. Era doloroso porque eu queria acreditar, mas o medo de ser rejeitada, o medo de que ninguém visse minha dor de verdade, me impedia de me entregar completamente ao lugar que deveria ser meu. Refúgio.
Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas o que eu sabia, aos 20 anos, era que eu não podia mais viver em um convento, longe do mundo que me construiu, apesar de tudo o que vivi. A formação no convento me deu algo que nunca imaginei: uma base. Não uma base comum, mas uma base de força, resiliência e, acima de tudo, a crença de que a dor que eu carregava não precisava ser o fim da minha história. Eu me formei professora. Não foi fácil. O caminho até a graduação não foi fácil para alguém que tinha crescido nas ruas de um bordel, sem saber ler nem escrever corretamente. Mas ao longo dos anos aprendi a fazer o meu próprio caminho. Cada passo dado foi uma superação. Cada aula que eu dava no convento, cada livro que eu lia, cada palavra que escrevia, era como se estivesse, de alguma forma, apagando o peso de tudo o que havia sido feito a mim. Mas não foi só o conhecimento que transformou minha vida. Foi a ideia de voltar para o bairro onde cresci. A ideia de voltar disfarçada, com o rosto novo, com um novo nome, com um propósito. Eu queria voltar para aquele lugar que me havia marcado, não para reviver a dor, mas para transformá-la. Eu queria ajudar. Queria ser o oposto do que haviam tentado me fazer ser. Queria ser uma esperança para as meninas que, como eu, estavam ali por falta de escolha. Eu sabia que o retorno seria difícil, mas nunca imaginei que seria tão desafiador. Ao chegar, as ruas pareciam as mesmas, mas tudo o que eu via me lembrava o quanto eu queria escapar dali um dia. Passei pela esquina onde as meninas do bordel estavam, algumas com olhares cansados, outras com os mesmos olhares que eu tinha tido anos atrás, e uma sensação de tristeza me invadiu. Eu não sabia como seria recebida. Não sabia se me aceitariam ou se meu passado falaria mais alto que o futuro que eu queria construir. Mas, quando entrei na escola onde comecei a ensinar, percebi que algo dentro de mim tinha mudado. Eu não era mais a menina frágil, a menina quebrada. Eu era a mulher que podia agora dar o melhor de si. E foi isso que eu levei a cada um dos meus alunos. A chance de reconstruir, de aprender e de, um dia, fazer escolhas diferentes daquelas que o destino impôs a muitos de nós. Aos 20 anos, eu estava finalmente pronta para dar o primeiro passo em direção ao que sempre busquei. Não era mais uma fuga, era uma escolha. E eu sabia que o caminho seria longo. Mas, ao olhar para trás, para o lugar de onde vim, eu entendi que não era só para mim que eu estava voltando. Era para aquelas meninas, aquelas mulheres que, como eu, ainda estavam aprisionadas em um ciclo que parecia não ter fim. E assim, comecei a minha jornada com o coração cheio de dúvidas, mas também de uma esperança renovada. Porque, mesmo com todas as marcas que eu carregava, eu finalmente sabia que poderia, de alguma forma, mudar aquele lugar. Não para apagar o que aconteceu, mas para garantir que ninguém mais precisasse viver o que vivi. Já curtiu o vídeo? Minha querida, me ajude se inscrevendo no canal e comentando de qual cidade está me ouvindo. Eu estava caminhando por aquelas ruas, as mesmas ruas que tinham sido o cenário da minha dor. Mas agora era diferente. Eu havia voltado não só como uma professora, mas como alguém que tinha sobrevivido. E, por mais que a esperança ainda estivesse lá, uma sensação de inquietação crescia dentro de mim. Algo que eu não poderia controlar. Minha missão era ajudar. Eu queria ajudar as meninas do bairro, como eu. Mas sem saber por onde começar, me vi na mesma esquina, onde o bordel ainda existia, mas agora me parecia distante. Eu sabia que a verdadeira mudança viria de dentro para fora, que apenas com o tempo eu poderia oferecer algo que realmente fizesse a diferença. Mas, naquele dia, eu não estava sozinha. Passei por uma das ruas mais antigas do bairro, onde as casas já estavam caindo aos pedaços, e vi uma mulher parada na calçada, olhando para mim.
Quando ela me viu, seus olhos se iluminaram. Eu parei, um pouco surpresa. O que ela fez foi algo que eu nunca imaginei. Ela se aproximou lentamente e me chamou pelo nome. Teresa? Teresa da Silva? A voz dela era suave, mas cheia de lembranças. Eu congelei. Era impossível, mas ao mesmo tempo, impossível de não acreditar. Eu a conhecia. Eu conhecia aquele rosto. Eu conhecia o jeito de ela olhar para mim. Era Dona Helena, uma das mulheres que havia me ajudado quando eu era pequena, lá no bordel. Ela havia sumido da minha vida como tantas outras pessoas. Mas naquele momento, ela estava ali, em frente a mim, como se o tempo não tivesse passado. Eu nunca imaginava que a veria novamente. Dona Helena foi uma das poucas pessoas que realmente me cuidou quando criança. Alguém que me acalmava nas noites de pesadelo, que me protegia da violência do lugar. Ela me dava doces escondidos e me chamava de Menina dos Olhos Tristes, sempre tentando me fazer sorrir. Mas depois de um tempo, ela desapareceu e eu nunca soube o que aconteceu com ela. A dor de sua ausência me acompanhou por anos. Quando ela falou meu nome, algo dentro de mim se quebrou. Eu queria chorar, mas ao mesmo tempo queria saber o que ela estava fazendo ali, depois de tanto tempo. Ela me olhou de perto e, com uma expressão que era um misto de saudade e preocupação, disse: Eu soube que você voltou para cá. Fiquei feliz, mas também preocupada. Eu vi a sua luta, Teresa, e eu nunca te esqueci. Naquele momento, não importava mais que o passado estivesse atrás de nós. A dor que eu carregava há anos parecia ter sido suavizada por aquelas palavras. O reencontro não foi um confronto com as lembranças, mas uma oportunidade de reescrever a história. Dona Helena estava ali para me mostrar que, mesmo com o peso da dor que compartilhamos, havia espaço para a compaixão e para a cura. Eu não sabia ainda como seria minha jornada de transformação no bairro, mas ali, com Dona Helena, eu soube que o caminho seria menos solitário. Não estava mais sozinha, e pela primeira vez, eu percebi que parte de minha missão não era só ajudar, mas também lembrar que, até mesmo as histórias mais esquecidas, podem ser resgatadas. A vida me ensinou a não ter expectativas, mas, ao mesmo tempo, me mostrou que a transformação verdadeira começa com a decisão de mudar, mesmo quando o passado ainda pesa. Eu tinha acabado de dar os primeiros passos na minha nova missão, quando encontrei aquela menina. Ela estava sentada em um canto da praça, suja, com os olhos grandes e tristes. Ela não tinha mais do que 10 anos. O que eu vi naquela menina foi o reflexo de quem eu fui, de quem eu tinha sido antes de me perder nas sombras do bordel. Vi nela o mesmo vazio, a mesma desconfiança e o mesmo medo. Um medo que eu conhecia muito bem, mas que agora, como mulher, parecia que eu podia ajudá-la a superar. Sentei ao seu lado e, sem saber muito bem como começar, perguntei seu nome. Maria. Ela respondeu baixinho, olhando para o chão. Não me surpreendeu que ela tivesse um nome simples, sem graça, como o meu tinha sido. Mas o que mais me tocou foi o olhar dela, vazio e desesperado. Ela não estava ali por opção. Ela não tinha escolha, assim como eu também não tinha tido quando era criança. Depois de alguns minutos em silêncio, me atrevi a perguntar: Você mora por aqui? Ela assentiu timidamente. Você já foi à escola? Outra negativa com a cabeça. Naquele momento soube o que precisava fazer. Não podia deixar aquela menina seguir o mesmo caminho que eu segui. Não podia permitir que ela fosse engolida pelo mesmo ciclo que me destruiu. Eu tinha finalmente algo que as outras mulheres da minha infância não tiveram. Uma oportunidade de fazer a diferença. Passei os dias seguintes tentando descobrir tudo sobre Maria. Fui até a casa onde ela vivia. Encontrei uma mulher que, aparentemente, não se importava muito com o que acontecia com a menina.
A casa era uma bagunça. Não havia comida suficiente, não havia cuidados. Quando falei com a mãe de Maria, ela me olhou com desconfiança. Mas eu não desisti. Afinal, eu não estava mais ali para salvar a mim mesma. Estava ali para ajudar. Convenci a mãe de Maria a deixar que eu a levasse para morar comigo, pelo menos durante a semana. Eu sabia que em algum momento ela teria que enfrentar a vida de forma mais intensa. Mas naquele momento, o que eu podia oferecer era a oportunidade de escapar. Eu lhe ofereci educação. Eu lhe ofereci a chance de aprender, de viver, de ser uma criança e não uma garota que já carregava o peso do mundo nos ombros. Quando a trouxe para minha casa, não sabia o que esperar. Eu tinha passado a vida inteira tentando esconder o que havia me feito. Agora, olhava para aquela menina e via o reflexo de todas as coisas que eu queria deixar para trás. Mas, ao mesmo tempo, ela me deu algo que eu nunca soubera que precisaria. Um motivo para lutar. Um espelho de quem eu fui. E, ao mesmo tempo, a chance de ser alguém que eu nunca fui. Maria começou a estudar, a aprender as coisas que eu me demorei tanto tempo para aprender. E com ela, aprendi que a verdadeira cura não vem apenas de dar a outra pessoa uma chance. Vem de relembrar as próprias feridas e, ao mesmo tempo, aprender a lidar com elas. A cada lição que eu ensinava, ela me ensinava algo também. Sobre paciência, sobre esperança, sobre reconstrução. Eu sabia que não seria fácil, mas também sabia que nunca mais iria deixar que uma menina como Maria sofresse o que eu sofri. E assim comecei a me reconstruir. Porque, quando você ajuda alguém a reescrever sua história, você também reescreve a sua. E por mais que a dor ainda fizesse parte de quem eu era, naquele momento, eu percebi que, ao ajudar Maria, eu estava finalmente encontrando a paz que tanto busquei. A vida tem uma maneira curiosa de nos ensinar que o julgamento nunca é o que parece. Todos nós carregamos nossas cicatrizes, nossas marcas, nossas escolhas. E muitas vezes, as pessoas que mais nos julgam são aquelas que não conhecem nem a metade do nosso sofrimento, nem as batalhas que travamos, nem o peso que carregamos. Ao longo da minha jornada fui julgada, ridicularizada e muitas vezes desprezada. Mas ao mesmo tempo, encontrei em mim mesma uma força que eu nunca soubera que tinha. E agora, olhando para o caminho que percorri, posso finalmente entender o que é a verdadeira redenção. Eu ajudei Maria porque vi nela o reflexo da minha própria dor e percebi que para salvar outra pessoa, era preciso começar por mim mesma. Maria me deu a oportunidade de reescrever minha história. Ela me mostrou que, ao ensinar alguém a lutar, a gente aprende a lutar também. Aquele sentimento de desespero que me consumiu na infância foi transformado em uma missão. E no final, não se tratava mais de escapar do meu passado, mas de usá-lo como uma ferramenta para curar outros. Quando penso sobre os julgamentos que recebi, os olhares tortos, os sussurros pelas costas, percebo que a maior vitória não foi ter me afastado daquele lugar sombrio, mas ter feito a diferença na vida de alguém que estava no mesmo caminho que eu. A dor que antes me consumia, agora se tornava combustível para ajudar as outras meninas, as outras mulheres. E eu sabia que Maria, com a sua coragem, seria uma das muitas histórias que se transformariam com o tempo. O fim da minha história não foi marcado por vingança ou confrontos. Não era sobre desmascarar aqueles que me fizeram mal ou destruir o ciclo em que cresci. Foi sobre perdão. Perdão não só para com os outros, mas também para comigo mesma. E foi nisso que eu encontrei a verdadeira liberdade. Não em ficar presa ao passado, mas em abraçar a dor e usá-la para ser uma pessoa melhor. Foi assim que encontrei minha redenção. Ao olhar para Maria, vi o futuro. O futuro que eu tanto queria para mim mesma quando criança. E, ao adotar aquela menina,
Não só a ajudei a escrever sua história, mas também terminei de escrever a minha. Quando se aprende a se perdoar, o julgamento dos outros perde a força. Ninguém mais pode me rotular. Ninguém mais pode me dizer quem eu sou. Porque agora eu sei quem sou. E mais importante, eu sei quem posso ser. A vida não é sobre o que nos acontece, mas sobre como escolhemos reagir ao que nos acontece. Eu decidi escrever uma nova história, para mim e para Maria. Uma história onde o perdão e a compaixão são os protagonistas e onde o julgamento é substituído pela esperança. Esse foi o verdadeiro final. O final que ninguém esperava, mas que todos merecem. A chance de recomeçar. Obrigada por ouvir minha história. Curte o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como a minha.